Fala rapaziada, bom dia! E o São Paulo decidiu tomar medidas drásticas contra a arbitragem no jogo entre Palmeiras e São Paulo, pela semifinal do Paulistão. O presidente Júlio Casares não gostou nada, ele já deixou isso expresso logo depois do jogo. Todo mundo sabia a insatisfação com a arbitragem por parte do São Paulo, tanto é que nem nas mídias sociais eles se seguraram. Eles foram e manifestaram o repúdio deles através de um post em forma de zoeira. Tanto é que teve até resposta. O Palmeiras foi e postou lá o caso de que o São Paulo foi de terno lá pro Allianz e acabaram tomando 3-0, como forma de retrucar a provocação do São Paulo. Mas, enquanto o Palmeiras estava brincando, o São Paulo já estava falando sério e ameaçou o Paulistão. Agora, o Paulistão está em xeque por conta da medida que o São Paulo promete tomar se nada for feito. O Júlio Casares já de cara já fala da exclusão do Flávio Rodrigues de Souza. Foi o árbitro que apitou, obviamente, e que deu o pênalti sem nem ao menos olhar no VAR. Em defesa do árbitro, o VAR já tinha dito que não foi pênalti, ou seja, ele não tinha porquê, ele viu ali daquele lance, é muito fácil se enganar daquele ângulo, mas o VAR também não ajudou o cara, falou que tinha sido pênalti, e assim fez com que fosse desnecessário a ida até o VAR se todo mundo tinha concordado com o pênalti ali naquele momento. Acontece que o Flávio Rodrigues, ele já foi excluído uma vez, cara, e não foi do Paulistão, se eu não me engano, foi do Brasileirão. Enfim, o Júlio Casares usou isso como argumento, também apoiou a exclusão do Flávio Rodrigues por conta dessa irresponsabilidade, até porque, na minha opinião, mesmo que o VAR tivesse ali no ouvido dele falado que não foi pênalti, ele deveria ir olhar só pelo tamanho do clássico. O Choque Rei não é qualquer jogo, principalmente numa fase eliminatória do Paulistão. O Flávio Rodrigues faltou com responsabilidade. Ele deveria saber que se desse errado aquele pênalti, toda a culpa recairia sobre as costas dele. Portanto, deveria ter sim ido olhar o VAR. Enfim, o São Paulo emitiu o documento pedindo a exclusão do árbitro Flávio Rodrigues de Souza do quadro de árbitros da FPF e diz que vai analisar como vai se portar em relação ao Campeonato Paulista de 2026. O tricolor tem ali uma carta na manga muito forte. Já o Reinaldo Carneiro foi e cometeu um erro drástico. Ele colocou a culpa disso tudo no goleiro Rafael, dizendo que o goleiro não deveria ter saído daquele jeito. Se ele tivesse chutado a bola, nada disso teria acontecido. Ele só pode estar de sacanagem de falar um negócio desse. Colocar a culpa no goleiro, num pênalti em que o goleiro nem faz parte, só iniciou o erro, é puramente amadorismo. Tem que assumir o erro e o São Paulo tá certo. Foi tratado com muita negligência o que aconteceu no Paulistão. Ninguém falou nada ali da organização do Paulistão. Não teve nenhuma nota, não teve nenhuma sanção contra os árbitros, ou seja, saiu impune. O Palmeiras se beneficiou de um erro claro e saiu impune. Vai para as finais agora, enfrenta o Corinthians dia 16 já, lá no Allianz Parque. E, cara, sem nenhuma consequência de um erro que foi na casa deles, ou seja, era para ter alguma coisa. O São Paulo já de início gostaria que fosse refeita a partida, mas todo mundo sabe que isso é quase impossível. Enfim, São Paulo promete boicotar o Paulistão. Na opinião do presidente Júlio Casares, isso vai acontecer em 2026 se nada for feito acerca desse erro. E como que ele vai boicotar isso? Vai sair do Paulistão? Até poderia ser feito, mas ele decidiu que não irá usar força total. Ou seja, os principais jogadores não entrarão em campo no Paulistão. E isso é uma forma de boicotar, porque ninguém quer ver o time reserva do São Paulo o campeonato inteiro. As principais reclamações do São Paulo no ofício são sobre a arbitragem, o VAR e a Federação Paulista de Futebol. O clube também ficou muito incomodado com a declaração de Reinaldo Carneiro. Como eu disse, o Reinaldo falou ali do Rafael e, posteriormente,
foi e se desculpou. Mas é isso, o São Paulo quer boicotar o Paulistão e para mim faz total sentido ser prejudicado dessa forma, na cara de pau. Eu não vi um palmeirense falando que foi de fato pênalti. Todo mundo falou que não foi pênalti. Naquele momento ali, é claro, o ângulo não ajudava o juiz. Então tudo bem marcar o pênalti de cara ali, mas deveria ter olhado o VAR. Esse vacilo do juiz pode causar um prejuízo enorme no Paulistão, já que o São Paulo traz boa parte dos telespectadores. Nenhum São Paulino vai querer assistir Paulistão para ver time reserva jogar. E, assim, vai enfraquecer os meios de comunicação que mostram o Paulistão. Cara, vai sendo um dominó ali. E se tiver mais um erro de arbitragem na final, pode ter certeza que vai ter problema, porque lá na Arena Corinthians tivemos o problema do Gil, que deu aquele carrinho por trás no Yuri Alberto, maldoso, e tomou vermelho. E de fato era para ser vermelho. Mas no jogo contra o Mirassol, uma falta muito parecida aconteceu e só foi dado um amarelo. É claro, um erro não justifica o outro, não é porque lá foi amarelo que agora com aquela entrada maldosa deveria ser amarelo de novo. Mas a gente nota 2 pesos e 2 medidas e uma certa parcialidade com o time da casa, fazendo com que toda a equipe de arbitragem do Paulistão fique colocada em xeque, tenha a sua honestidade a ser duvidada, né? Ninguém mais confia no árbitro que dá esse tipo de vacilo lá na arena e no outro árbitro que dá esse pênalti que basicamente ganha o jogo pelo Palmeiras. Porque ainda tinha muito jogo para acontecer, mas por conta desse erro, a dinâmica do jogo mudou toda e foi o único gol da partida. E isso pesa muito mais. Se tivesse sido 3 a 0, esse argumento teria sido enfraquecido, né? O São Paulo não teria do que reclamar, já que um gol a menos ou um gol a mais, ele seria eliminado de qualquer forma. Mas com o único gol da partida, o São Paulo é extremamente prejudicado e o Júlio Casares tem total razão em tomar medidas e pressionar a Federação Paulista de Futebol. Se não for assim, vai continuar 2026, 2027, 2028, vai ser sempre assim, dessa mesma forma. Mas enfim, quero saber o que é que você acha, a sua opinião, deixa aí nos comentários.